Salve, galera ligada no PVT. Estamos fazendo aqui uma edição especial para destrinchar aí a contusão do Chris Weidman, ocorrida aí no último UFC 261, né? Contusão essa muito parecida que a gente viu com o Anderson Silva numa luta exatamente contra ele, o Chris Weidman. E para falar dessa contusão, ninguém melhor do que o faixa preta, ortopedista e grande referência para todos nós aqui do Jiu-Jitsu, do MMA, mestre Rickson Moraes. Prazer tê-lo aqui. Prazer, Marcelo. Um prazer a todos. Agradeço o convite aqui para falar sobre a lesão do Chris Weidman. É isso, mestre. Começar te perguntando, você que já tratou de tantos lutadores, já falamos contigo quando houve aquela contusão do José Aldo, né? Foi você que explicou para a gente o que aconteceu, contusão altamente complexa. Também do peitoral, né? O peitoral maior, você deu uma aula aqui para a gente, o que aconteceu com o Ronaldo Jacaré. E agora a gente chama para falar dessa contusão, né, do Chris Weidman, que é a mesma que a do Rickson, né? Que é do Anderson, né, Rickson? É bastante similar, né? Na verdade, o que ocorreu nessa luta foi uma fratura do que a gente chama dos ossos da perna, né? São dois ossos que a gente tem ali na perna, entre o joelho e o tornozelo, que são a tíbia e a fíbula. A tíbia é um osso mais largo, né, em comparação com a fíbula, e ela tem uma área ali na região anterior que ela tem pouca proteção de partes moles, né, o que a gente chama de músculo, de tendões, qualquer estrutura ali que ajuda a amortecer o impacto. Então, quando a gente vê ali a parte anterior da perna, você consegue palpar facilmente o osso, né? Aquele osso ali mais preeminente é a tíbia. Então, impactos que ocorram nessa região, às vezes um impacto de alta energia, elas acabam transferindo uma força diretamente para esse osso, o que pode levar a uma fratura, que foi o que ocorreu nessa luta, né? O Weidman, logo no começo, acho que foi 17 segundos, né, de luta. Exatamente. Ele foi dar um chute baixo no Uriah Hall, acabou pegando aquela área ali sem proteção, né, da perna, aquele osso ali numa estrutura dura também do Uriah Hall, acabou fraturando a perna do Chris Weidman. A gente tem uma sequência de fotos bem impressionante publicada na MMA Fighting, né, professor? Onde exatamente mostra o momento da fratura, né, Rickson? Que ele dá o chute, o pé dele parece que passa a canela, né? É até mais impressionante que a foto do Anderson, eu diria. Porque, na verdade, assim, o chute, para você conseguir executar o movimento de forma adequada, você tem que ter uma energia muito grande. Então, a perna vem numa velocidade considerada bastante elevada, né, para um chute, e ela abruptamente ela para ali na perna do seu oponente. No caso dele, aquela região ali mais proximal, mais próximo do quadril da perna, para no seu oponente, mas o pé e o restante ali perto do tornozelo e o final ali da perna, elas continuam aquele movimento, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz isso, o osso consegue aguentar esse trauma todo, mas no caso dele, houve uma fratura naquela região e aí o pé, tornozelo e o finalzinho da perna continuam aquele movimento ali, né? Então fez uma angulação que realmente é bastante impressionante. A documentação aí que a gente viu na maioria dos sites aí especializados, ela mostra bem essa sequência, né? Então a perna totalmente angulada para frente, né? Dobrada, né? Vamos dizer assim. E é uma imagem que causa bastante impacto, até mesmo para nós ortopedistas. A gente está acostumado a tratar isso, mas é difícil a gente ter imagens tão bem documentadas da hora da lesão, e aquilo ali mostrou bem, né, esse mecanismo. Agora, Rickson, para a gente entender, né, qual o grau de complexidade que você diria de uma operação dessa? Você que está acostumado, né, a fazer muita cirurgia de tecido mole, o próprio, por exemplo, o jacaré, o peitoral do jacaré é um exemplo, né, onde você teve que ali fazer costura de tendão e músculo, e eu acho que o tempo talvez seja até... Estou falando como leigo no assunto, né? Você tem ali o tecido mole para reconstruir, talvez seja um pouco mais complexo, mas nesse caso você tem ruptura também de vasos, você tem ruptura de músculos também, ou a questão é só óssea mesmo? Então, pode haver ou não. Assim, não é infrequente numa fratura dessa de osso da perna, que no caso dele, para ter aquela deformidade toda, né, aquela angulação toda, ele fraturou provavelmente os dois ossos, tá? A tíbia e a fíbula. Porque quando você fratura só a tíbia, você não faz uma angulação tão grande. A fíbula, apesar
dela ser mais fina, ela segura um pouco ali aquele alinhamento. Então, você vê o membro com pouca deformidade. Já quando tem uma deformidade angular daquela, é porque normalmente fraturaram os dois ossos, né? E é uma fratura que pode vir acompanhada de outras lesões, e não só lesões do osso, né? Não é incomum, por exemplo, um pedacinho ali como se fosse a gente chama de espícula óssea, né? Que é como se fosse uma pontinha do osso perfurar a pele e aí isso se tornar uma fratura que a gente chama que é uma fratura exposta, né? Ou fratura aberta. Nesse caso, é uma urgência cirúrgica, tem que se operar entre 6 a 8 horas, idealmente, para evitar, para diminuir a chance de infecção, que é uma complicação que se tem em fratura exposta. Mas no caso dele, pelo que eu fiquei sabendo, o que eles fizeram foi só alinhar o membro, né? Eles puxaram o membro, botaram ali mais ou menos alinhado e ele foi para o hospital, foi feito todo o diagnóstico e a fratura foi tratada cirurgicamente só ontem, né? Hoje, acho que hoje de manhã até o Chris Weidman fez uma postagem explicando mais ou menos, mas o que ele disse que fez, na verdade, foi colocar uma haste intramedular, que é como se fosse um dispositivo que esses dois ossos, tanto a fíbula como a tíbia, são ossos que a gente chama, são ossos que são tubulares, ou seja, eles têm uma capa óssea e dentro é oco. Então, você coloca um dispositivo de metal, como se fosse uma haste de metal por dentro do osso e fixa essa haste no osso com parafusos, tanto lá perto do joelho como perto do tornozelo. Então, essa haste, ela mantém a tíbia alinhada para quê? Para o organismo consolidar, ou seja, formar o calo ósseo ali no local da fratura. Mas essa haste mantém o membro na posição adequada para calcificar, né? Não é o termo correto, mas é consolidar na posição adequada, entendeu? Então, em vez de calcificar ou consolidar numa posição com deformidade. Então, basicamente, a haste é para isso. É um procedimento realizado de maneira estándar hoje na ortopedia mundial. Existem outros procedimentos que podem ser realizados, botar placa e parafuso, mas a vantagem da haste, né? Ou seja, que é um dispositivo que a gente bota dentro do osso, né? Intramedular, é que ela dá uma estabilidade imediata muito grande. Então, a pessoa já consegue, às vezes, até apoiar a perna devagarzinho, que dependendo do que se faz, por exemplo, uma placa e parafuso, você não pode botar carga ali para evitar que aquilo solte. Então, a haste hoje é a tendência de utilização de material nesse tipo de fratura. Você acompanhou o Anderson Rickson na época da operação dele? Não. Você já acompanhou o Anderson em outras situações, né? Mas nessa não, o Anderson especificamente não. Tá. Outros atletas do UFC, sim. O Anderson, na época, se eu não me engano, ele foi quem estava junto até no evento que foi nos Estados Unidos, era o Márcio Tanuri, né? Tanuri, exatamente. Até foi junto do Anderson para o hospital, acabou operando lá nos Estados Unidos mesmo. Sim, agora, o tempo de recuperação, Rickson, assim, quanto tempo o cara calcificar, voltar, né, a andar e até treinar, né? E comparando essa operação com cirurgias no joelho, por exemplo, que são consideradas por vocês, ortopedistas, né, algumas delas as mais complexas, você diria que é uma cirurgia mais grave, é mais complexa ou menos complexa para o cara voltar a treinar e a lutar? De maneira geral, assim, uma fratura ela tende a ser mais complexa quando ela comete uma articulação, ou seja, o local em que ocorre o movimento, numa junta, por exemplo, joelho, tornozelo. Uma fratura no meio de um osso, ou seja, longe do local de movimento, ela tende a ter um prognóstico bem melhor, porque ela compromete pouco esse movimento da articulação. Então, o que se faz é botar algum dispositivo desse para manter alinhados os ossos para que ele calcifique bem, né? E o osso é um tecido geralmente bastante forte. Então, você consegue fixar bem esses dispositivos, né? Seja haste, seja placa, de uma forma a ter uma resistência grande, que é diferente, por exemplo, de você reinserir um tendão, um músculo, que é um tecido mais, vamos dizer assim, mais frágil, mais delicado. Então, acaba que a gente tem que segurar um pouco mais para reabilitar esse atleta. No caso de uma haste dessa, você opera, ele fica aqueles dias ali para tirar os pontos, mas já começa uma fisioterapia rápida, você já consegue colocar movimento nas articulações rápido, o que torna o procedimento, vamos dizer assim, a recuperação mais acelerada. Mas o osso é um tecido que ele se cura de maneira bem lenta, principalmente o local onde ele fraturou, que é no meio do osso. Quando é nas pontas do osso, né, a gente chama nas epífises, o calo ósseo se forma mais rapidamente. Quando é no meio do osso, isso demora um pouco mais. Então, a média
tá, de consolidação de uma fratura tipo essa, no meio do osso, ela gira entre 4, 6 meses depois, né? Ele já vai poder começar a fisioterapia muito antes, mas é improvável que ele retorne ao esporte antes de 6 meses. Em alguns casos, pode demorar até 12 meses, então até um ano. Então, isso vai depender muito da evolução que ele teve, mas isso eu não tenho como avaliar mais profundamente, porque eu não vi a radiografia, a extensão do que ele teve de lesões adicionais, de músculo, tudo. Mas, aparentemente, se foi só osso, esse é o prognóstico. E, normalmente, o local de uma contusão dessa, Rickson, ele fica mais reforçado ou pode quebrar de novo ali no mesmo local? Você falou o termo calo ósseo, né? Subentende-se que ali fica uma região até mais forte do que era anteriormente. Não só mais forte, tá? Por conta desse osso que se forma, tá? Porque o calo tende a ser mais espesso, né? Do que o osso natural. Mas essa haste, normalmente ela é colocada para ficar lá. Então, você não coloca uma haste dessa e tira depois. A não ser que você tenha alguma complicação, uma infecção, mas isso é infrequente. Mas ela é feita um dispositivo para ser fixado no osso e para permanecer ali o resto da vida, se possível. Então, assim, além do osso, se o osso consolidar bem, calcificar bem, além do osso, ele vai ter haste. É muito improvável que ele frature de novo nessa região. Ele pode até fraturar em outra região, mas nessa região é improvável. Então, o importante agora é o acompanhamento pós-operatório para saber como é que vai ser a reação do organismo dele para produzir de maneira adequada o osso naquela região e a fratura curar. Isso, só para uma curiosidade, né? Tem várias operações, cirurgias de joelho, eu volto a falar sobre isso, porque são as cirurgias que os atletas ficam mais preocupados, tanto no futebol como no MMA, né? Tem uma delas, inclusive, que vocês enxertam, se eu não me engano, um tendão de cadáver, tem um negócio desse. Quer dizer, qual seria enxerto, né? Qual seria a cirurgia mais complicada a seu ver hoje em dia para um atleta de MMA, por exemplo? Aquela que você fala, putz, essa aí é a mais complexa. Cirurgia ortopédica tendem a ser cirurgias articulares, tá? Mas, assim, você falou do joelho, por exemplo. No joelho, você pode ter uma lesão de um ligamento. A gente tem vários ligamentos no joelho, né? Cruzado anterior, cruzado posterior, colateral, medial, colateral, lateral. Então, assim, no joelho, por exemplo, são as lesões que acabam acometendo mais de um ligamento, que são as lesões multiligamentares. Entendeu? Quando é uma lesão só de cruzado anterior simples, hoje em dia você tem uma taxa de recuperação muito boa, mas quando você tem uma lesão associada na articulação, ou seja, pega mais de um ligamento, às vezes associa ligamento com menisco, tendem a ser as lesões mais complexas, principalmente na articulação. Nas articulações, isso ocorre também no ombro, cotovelo, né, e outras articulações. Então, as lesões articulares costumam ser mais complicadas de se tratar. Ora, Rickson, com relação a essa lesão do Anderson, né, e do Chris Weidman, eu queria te perguntar uma coisa, que eu vi muitos colegas leigos, né, é curioso que quando ocorre um fato como esse, e hoje em dia, como o MMA chega, né, no esporte espetacular, no fantástico, os leigos tendem a achar que a grande solução para o negócio é proibir o chute, né? Quando a gente sabe que dentro do nosso esporte é praticamente impossível. Eu acho importante também a gente fazer, né, uma porcentagem, a gente fazer um link com a porcentagem de casos como esse que ocorrem, né? Que eu não saberia o número certo, mas com certeza é menos de 0,1% a quantidade de fraturas desse tipo que a gente viu no Anderson, no Chris Weidman, uma frequência muito baixa. E eu queria te perguntar o seguinte, você acha que essas fraturas de baixíssima frequência podem ser ocasionadas pela questão da calcificação, talvez pela dieta extremada dos atletas para perder peso? O que pode gerar esse tipo de coisa que realmente são estranhas, né, Rickson? São atípicas e normalmente são geradas por quem deu o chute, não por quem tomou. Particularmente, aquilo ali foi um movimento em que o Chris Weidman colocou uma alta energia no chute, tá? Então, você tem uma velocidade muito grande e um anteparo duro no meio desse movimento, a chance de se fraturar, até quem nunca teve nenhum tipo de problema, ela ocorre. Essa lesão, por exemplo, é muito frequente no futebol. E o futebol, eles não tem tanto essa questão de perda e ganho de peso, né? Não tem categoria de peso. Ele se mantém ali com uma dieta adequada. No MMA, esporte de luta, a gente vê isso mais frequentemente, né? Tem uma perda abrupta de peso, mas a gente vê essas alterações nutricionais
estarem se associando mais frequentemente a fraturas como essa em casos mais crônicos, em que você tem déficit calórico crônico. Então, alguns atletas fazem dietas restritivas por um período maior, né? Principalmente atletas de sexo feminino tentam se manter num peso muito baixo, com um percentual de gordura baixo, e isso pode gerar alterações hormonais, alterações na resistência do osso, mas isso mais a longo prazo, né? Não sei se isso é o caso dele, do Chris Weidman, eu não acompanho, né? Não tenho contato com ele próximo para saber se isso realmente, que tipo de dieta ele faz, mas para mim a chance maior ali é de ter sido um trauma mesmo de uma energia muito grande, ele deu um azar, pegou do jeito que tinha que pegar, no ponto certo, e isso é aquela, mais ou menos assim, né? A gente sabe ali do nocaute, né? Tem hora que a mão pega no ponto certo e apaga. Assim, não é sempre que isso ocorre, né? No caso do Chris Weidman, foi uma má sorte e é bastante infrequente, né? Na minha experiência, é bastante infrequente. É isso, mestre. Eu ia te perguntar aí dos atletas hoje do UFC, quem está com você hoje em dia? Eu tento ficar com o mínimo possível, né? Porque quando eles não estão vindo em mim é porque eles estão bem. Então, assim, a gente acaba assessorando vários deles, né? O próprio Jacaré lá dos Estados Unidos, sempre que precisa tem. O Rafael dos Anjos está aqui no Brasil, né? Passando por um período aí de recuperação pós-operatória, depois da cirurgia que ele fez ali para pubalgia, né? Esportes hérnia, com um colega especialista. Então, a gente dá o suporte nele, o próprio Warley. Tem uma série de atletas que a gente tenta dar suporte. Vários deles hoje estão treinando fora, né? Do Brasil, como é o caso do Neymar. Às vezes a gente entra em contato também para tentar ajudar o máximo possível, né? E hoje, com a telemedicina, a gente consegue fazer isso de uma forma mais organizada e mesmo à distância, às vezes, a gente consegue fazer esse trabalho de uma maneira legal. É isso. Agradecer a você e sempre agradecendo ao teu pai, né, cara? Que é Zé Moraes, para quem não viveu os anos 80 e 90, é uma figura de extrema importância para as artes marciais, né? Um cara que possibilitou patrocínio para o MMA, que fez a gente ter uma visibilidade junto à grande mídia, que permitiu, por exemplo, aquela luta do Walid com o Royce na arena e tantos outros eventos. Então, um cara que sempre que eu encontro, eu não esqueço de agradecer, que teve uma importância fundamental nessa história. Ele é um apaixonado, né, pelas artes marciais, pelo jiu-jitsu, né? Foi discípulo do professor Hélio Gracie, né? Faixa branca e vermelha dele. E ele faz isso com todo o amor possível. Acho que sempre o sonho dele foi ver o jiu-jitsu e as artes marciais no patamar que elas se encontram hoje, né? Sair daquela situação que a gente via ali do final da década de 90, começo do ano 2000, né? De serem marginalizados, né? Pit boys, para serem atletas reconhecidos pelo trabalho. Então, isso é uma realização dele e influenciou definitivamente na família toda, inclusive em mim. Apesar de ser médico, né? Não tá trabalhando hoje com isso, mas esse legado todo me fez hoje estar trabalhando também com os atletas de luta. É isso. Você é o Rickson. Quais são os nomes dos seus irmãos? Tem o Rorion, né? Tem o Roger. São os três em homenagem a Gracie, né? Roger, Rorion e Rickson. Pô. Tá dito. Mestre, muito obrigado. Agradecer não só a tua generosidade sempre de nos atender aí, mas por tudo que você tem feito aí pelos atletas da MMA. Todo mundo diz aí, pô, quando a gente liga, o Rickson está sempre ali à disposição e sempre lembrando da origem dele, que são as artes marciais. Obrigado, mestre. Eu que agradeço aí mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição aí para o que eu puder ajudar e esclarecer sempre seu público, Marcelo. Um grande abraço a você e a todos os assinantes do canal, né? E as pessoas que acompanham sempre aí o PVT.